Olá, como vocês estão? Eu sou o professor Danilo Svágera e hoje vou trazer para vocês uma matéria de filosofia, uma matéria de crucial importância para o Enem. Vamos falar hoje do nascimento da filosofia. Essa matéria aparece em várias provas do Enem e é bom a gente saber um pouquinho dessas informações. Vamos lá então, vamos começar. Primeira coisa que nós vamos falar. Para que nós possamos aprender sobre o nascimento da filosofia, nós temos que falar sobre o período anterior à filosofia, que é justamente um período chamado período mitológico. É um período que vai do século X a.C. até o século VI a.C. Nesse período, as explicações que nós tínhamos eram as explicações de cunho mitológico, explicações que tinham relação, então, com deuses, com heróis. Nós costumamos falar, para deixar a coisa mais didática, que essas explicações, elas eram explicações irracionais. E aí a pergunta que fica é, por que explicações irracionais? Porque eram explicações que não continham lógica na sua estrutura, eram explicações que levavam em conta muito a questão do transcendente, a questão dos deuses, e então a gente vai ver que é de crucial importância quando nós falamos do nascimento da nossa disciplina. Passando adiante, nós temos aqui uma citação, uma importante citação, que já apareceu inclusive em vestibulares anteriores, e para que nós possamos compreendê-la, eu vou ler um pedacinho com vocês. Vamos lá. O principal aspecto da questão da origem histórica da filosofia reside na compreensão de como se processa a passagem entre a mentalidade mito-poética, fazedora de mitos, e a mentalidade teorizante. Então, para que nós possamos compreender como a filosofia surge, é importante que nós possamos entender como nós temos essa transição. E aí surge uma dúvida que muitas pessoas vão ter. Será que essa transição entre um discurso mitológico para um discurso filosófico é uma transição que aconteceu de forma espontânea ou foi devagar, foi vagarosa? Bem, nós temos mais de uma interpretação. A que eu vou trazer para vocês hoje, que hoje em dia talvez seja a explicação mais corrente, é que nós tenhamos uma porção de fatores que influenciaram nessa transição. Vamos então lá? O primeiro fator que nós temos para a transição da consciência mítica, ou seja, das explicações mitológicas para a consciência filosófica, é justamente a importância dada à palavra. Na Grécia, nesse período, quase chegando ali no século VI, nós temos justamente um momento no qual a política e a palavra vão ter grande valor. Pela política ter esse grande valor, as pessoas vão começar a perceber que a palavra ela é essencial na vida do grego. Então, a palavra começa a ser valorizada, tanto a palavra oral, mas sobretudo a palavra escrita. Então, nós já podemos perceber que a filosofia vai ter uma relação íntima com a palavra, é a primeira dica para vocês. A segunda característica do contexto de surgimento são as viagens marítimas. Essas viagens marítimas foram momentos que nós temos dentro da Grécia, na qual nós temos, então, contato com outras culturas. Muitos historiadores vão dizer que esse contato com outras culturas permitiu justamente a crítica ao que nós chamamos de mitologia. Quando os gregos entravam em contato, então, com outros povos, eles percebiam que esses outros povos também tinham deuses ou também tinham seres sobrenaturais. Isso propiciou, então, uma mudança de consciência, uma mudança de pensamento. E, por último, não menos importante, nós temos o desenvolvimento do comércio. A economia grega começa a ter um grande crescimento e isso faz com que eles tenham, então, contato com outros povos. Isso faz com que, por exemplo, a moeda ela tenha aí um grande valor e, no final das contas, nós temos uma formação diferente. Os povos gregos começam a pensar de forma distinta. Vamos caminhar mais um pouquinho, porque a gente está quase chegando na filosofia. A filosofia, então, ela vai ter um nascimento específico. É interessante porque em muitas disciplinas, como matemática, como física, às vezes você vai perguntar para o professor, mas espera aí, quando é que essa minha matéria surgiu? E aí nós vamos perceber o seguinte, muitos professores vão dizer, tem várias possibilidades. A filosofia é um pouco diferente, ela tem data e ela tem local de nascimento. Isso faz com que seja até mais fácil muitas vezes. Uma citação aqui para a gente. A filosofia, então, ela nasce no século VI. Guarda, por favor, principalmente quando a gente fala de Enem, esse chamado século VI. É um século crucial, século VI
antes de Cristo, deixando bem claro, ok? A filosofia nasce no século VI, quando um morador da cidade de Mileto, uma cidade importantíssima, é até interessante nós colocarmos aqui que essa cidade, tal como as características que eu coloquei, ela tinha um comércio muito desenvolvido e contato com outras culturas. E aí, será que isso propiciou esse surgimento nessa cidade específica? Fica a dúvida, eu creio que sim, mas eu não vou dar respostas, ok? Filosofia e respostas, a gente gosta da pergunta muitas vezes. Então, o Tales da cidade de Mileto, ele vai justamente ter um momento no qual vai surgir uma indagação. Imagina a seguinte situação: vocês nasceram no lugar que é dominado, é repleto de mitos. Esse lugar, as pessoas explicam todas aquelas situações através de um discurso mitológico. Eu costumo dar um exemplo para meus alunos, e vou dar para você agora esse exemplo, que é o seguinte: imagina que minha casa, ela pegou fogo. Minha casa pegando fogo, está num momento muito difícil, eu chego em casa e nos dias atuais, se eu pergunto para alguém que está passando na rua, será por que minha casa pegou fogo? Essa pessoa vai dizer, olha, provavelmente sua casa pegou fogo porque uma questão de gases ou porque você deixou algo com fogo. Todas as explicações nos dias atuais, elas têm uma suposição científica. São explicações científicas ou, mesmo que seja senso comum, ela evoca a questão da cientificidade. Agora, na Grécia, eles explicavam isso através dos deuses. Então, Tales, desde pequeno, ele ouvia essas explicações com os deuses. Acontece que, na sua juventude, ele começa a questionar justamente esses deuses. É uma origem distinta. Por quê? Porque é uma origem através de uma pergunta. Quando as pessoas perguntam para mim, professor, por que a filosofia ela tem uma relação tão próxima com a pergunta? E eu brinco e digo, porque ela surgiu com uma pergunta. E a pergunta que Tales fez justamente no início dessa minha disciplina, dessa minha tão amada e velha disciplina, é a seguinte: de onde vêm todas as coisas? Dito de outra forma para vocês, se nós, seres humanos, se nós temos uma colocação de explicação da realidade, o Tales está dizendo, tá, eu não vou acreditar nos mitos, eu não vejo Zeus, eu não vejo Apolo, e então minha pergunta é, de onde será que realmente as coisas vêm? Há uma citação agora, que ela é bem interessante, uma citação já bem mais contemporânea, por assim dizer, lá do século XIX, mas bem mais contemporânea, a gente está no século VI a.C. E a citação é de um filósofo chamado Nietzsche, quando ele vai comentar justamente sobre o nascimento da filosofia. Olha que interessante que ele diz para a gente. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Será que é importante mesmo a gente preocupar com o nascimento da filosofia? E ele vai responder logo em seguida, é claro, claro que sim, porque nela está contido um pensamento. Tudo é um. No nascimento da filosofia, nós temos uma concepção, então, de que todas as coisas provêm do mesmo. Quando Tales enuncia para a gente o problema com os mitos e vai fazer a pergunta filosófica, ele vai pesquisar. Uma diferença crucial que nós temos e que o Enem vai abordar bastante nesse tópico é justamente se o mito é um discurso irracional, voltado para uma ilogicidade, para uma não lógica, a filosofia vai buscar uma pergunta que é racional. Muitas pessoas têm dificuldade quando a gente fala desse discurso racional, mas é um discurso que vai envolver justamente a pesquisa, é um discurso que vai envolver uma observação. E o Tales, para responder essa pergunta, ele vai justamente colocar, e é a primeira resposta filosófica, justamente, é a água. A origem de todas as coisas é a água. Algumas pessoas até podem perguntar, né? Mas espera aí. Pensando hoje em dia, será que a água realmente é a origem de todas as coisas? Olha, gente, hoje em dia já se passaram muitos anos, 2.500 anos praticamente se passaram. Então é difícil dizer que essa resposta estava certa. Mas eu espero que você consiga perceber que é um primeiro impulso para que nós possamos ter uma resposta de cunho racional. Vou passar adiante então, espero que você esteja compreendendo. Vamos lá. A busca pela arqué. Essa palavrinha em grego, e aí
cabe aqui um parênteses, muitas vezes o Enem vai colocar algumas palavrinhas que para a filosofia são palavras bem importantes, e ele vai colocar a palavra em grego com a tradução, ok? A palavrinha arché quer dizer princípio, quer dizer substância primária, substância originária. Então, o que quer dizer a busca pela arché? É justamente dizer que o primeiro filósofo, e a gente vai ver daqui a pouquinho alguns outros, mas o primeiro filósofo estava interessado numa busca pela arché, uma busca pelo princípio das coisas. E eu já dei um spoiler para vocês aqui. A busca pela arché, ele vai dizer que é a água, né? A arché para o Tales é a água, mas vem cá comigo, vamos lá. Para os filósofos pré-socráticos, olha uma palavrinha nova que eu não enunciei ainda, né? E deixei para explicar agora. Pré-socráticos é chamado o grupo de autores, os primeiros filósofos da Grécia Antiga. O Tales, ele é o primeiro filósofo, mas ele também é o primeiro pré-socrático. Ao grupo de filósofos iniciais, nós damos o nome de pré-socráticos, ok? Então, quando eu falar pré-socráticos, é só pensar, tá, são os primeiros filósofos e eles vão ter uma coisa em comum. E isso é crucial para o Enem de vocês. Ao vocês saberem que os pré-socráticos têm algo em comum, já resolve uma penca de questões. Vamos lá, então. Para os filósofos pré-socráticos, a arché, ou arché, escrevi em português também, em grego antigo, olha que belo, né? Belas palavras, mas vamos lá, belas letras, seria o elemento que deveria estar presente em todas as coisas. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando eu falo que a água é a origem de todas as coisas, tanto o meu corpo, segundo o nosso autor, segundo Tales, quanto uma mesa, quanto essa tela, tudo é feito de água. Então, a arché é a água, o princípio é a água para esse autor. E logo depois, nós temos uma palavrinha nova que eu fiz questão de destacar, uma palavrinha que aparece bastante, que é a cosmologia. O que os pré-socráticos faziam? Aí vocês vão dizer, uai, Danilo, eu já sei, os pré-socráticos, eles buscavam o princípio das coisas? Sim, a arché. E eles também faziam outra palavrinha, cosmologia. Cosmologia quer dizer, eles estudavam o universo, estudavam de onde as coisas vinham. E é interessante, só para a gente terminar essa parte, que quando ele fala de cosmologia, ele quer dizer o seguinte, todas as coisas. Não é somente o ser humano, mas são todas as coisas, todo o universo, beleza? Então, passamos adiante. Olha só, uma curiosidade, mas ainda não a parte mais interessante. Quando nós falamos do Tales de Mileto, eu tenho que anunciar para vocês que ele não foi o único na cidade de Mileto. Mileto é conhecido, gente, por ser, por assim dizer, a cidade nascimento da filosofia. Nós temos mais dois autores que logo em seguida, em escadinha, vieram após Tales. O primeiro é o Anaximandro. Vou colocar aqui para vocês. O Anaximandro, ele vai dizer que todas as coisas têm uma arché. A arché não é a água, segundo o Anaximandro. Ele vai dizer, não, Tales estava errado em relação a isso. Existe um princípio, não é a água, é o apeiron. E a palavrinha apeiron coloquei para vocês também em grego aí, só uma informação, mas a palavrinha apeiron quer dizer o indeterminado, coloquei o infinito, o indefinido. São várias possibilidades de tradução. Mas o que ele quer dizer no fundo? Vem cá comigo. Se vocês pegam qualquer objeto, dividem esse objeto em várias partes, a última parte que sobrar vai ser justamente o nosso apeiron. Só que ele não sabia quais as características desse apeiron. Eu sei que alguns estão pensando assim, talvez você esteja pensando assim, mas isso parece com o átomo. Não é o átomo ainda, deixando claro, tá? Então vamos lá. O apeiron, ele não vai ter características, ele é algo indefinido. Logo depois do nosso Anaximandro, nós temos o Anaxímenes, que, por assim dizer, é o último autor de Mileto e é o terceiro filósofo. O Anaxímenes vai dizer o seguinte, nem Tales nem Anaximandro, os dois erraram. Tales falava que era água e não gostei. E quando fala que é o apeiron, eu acho muito abstrato. Para mim, a arché, para mim o princípio, então, será outra coisa. O princípio vai ser justamente o ar. E pode se perguntar, peraí, mas o ar? E ele vai responder, claro, o ar está em todo lugar, o ar está em todas as coisas. Nós estamos rodeados de ar
neste momento. Logo, podemos então dizer, segundo Anaxímenes, que o princípio de tudo é o ar. Só para a gente aqui concluir esses três autores estavam buscando o quê? Aquele breve resumo, descobrir o princípio, ou arqué, tá? E, de outro lado, estavam fazendo cosmologia, estavam estudando o universo. Há uma citação aqui para vocês, caso apareça no Enem, e de vez em quando aparece de fato o Anaxímenes, mas pode aparecer outros também pré-socráticos, e aí eu vou dar a dica depois, muito legal para vocês saberem fazer qualquer questão de pré-socráticos. Mas se aparece o Anaxímenes, olha só a citação, é um fragmento. As obras desses autores, elas foram perdidas com o tempo. Isso quer dizer que, se foram perdidas, nós temos hoje ou doxografia, alguém que escreveu para eles, ou nós temos fragmentos, pedacinhos desses autores. Olha só o que ele diz para a gente. Como nossa alma, que é ar, então até nossa alma é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Então, a minha alma é feita, segundo Nox Anaxímenes, de ar, mas todo o cosmo é feito de ar. Isso vai, então, implicar em dizermos, olha, tudo é feito de ar. Se nós fizermos um resgate daquela citação que eu coloquei no início, a citação dizia o seguinte para a gente, a citação do Nietzsche, olha, a grande virtude dos gregos era justamente dizer que tudo é um. Então, os nossos pré-socráticos, lá no século VI a.C., estou agora remendando, estou agora tecendo toda a nossa história colocada até então, esses autores, todos eles vão ter essa característica como base. Curiosidades. Essa parte é bem legal, assim, ela vai aparecer bastante nas aulas que eu vou oferecer para você, ok? Vamos lá, então. Curiosidade. Primeira delas, chamamos os primeiros pensadores, isso vocês já sabem, de pré-socráticos, mas tem mais um nome que eles podem ser chamados, filósofos da natureza. E alguém pode perguntar assim, mas ô Danilo, filósofos da natureza, eu já ouvi falar isso antes. Lá no Renascimento, me falavam que alguns pintores, além de tudo, eram filósofos da natureza. Pois é, a expressão filósofos da natureza vai aparecer na história em diversos momentos, tá? São os filósofos que hoje deram lugar justamente para a química, a física e a biologia. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se esses autores, eles buscavam fazer cosmologia, eles estão fazendo algo que hoje em dia a química, a física e a biologia, essas matérias vão trazer para a gente nos dias de hoje. Tanto é que eu posso até colocar para vocês uma informação muito importante. O último considerado, o último pré-socrático, a última pessoa que veio antes de Sócrates e que fez filosofia, foi justamente um autor que vocês já viram demais nos livros de química. Foi o Demócrito. O Demócrito, ele vai dizer que a arqué do mundo é o átomo. Então, nós vemos como esses autores até hoje, segunda curiosidade, é justamente isso, até hoje influenciam. A teoria ou as teorias dos primeiros pensadores influenciaram e influenciam a ciência até os dias atuais. Até hoje em dia, nós temos essa influência. Isso é bem legal de nós pensarmos como é que as matérias elas estão próximas. Às vezes, você está aí em aula e chega uma aula de biologia, química, física, depois história, e você fala, nossa, essas matérias não têm relação nenhuma. Gente, na verdade, elas são todas costuradas, elas têm relação. Nós que vamos aprendendo a tentar separá-las, mas elas não são separadas como parecem, ok? Para refletir, então esse é o momento no qual eu deixo uma reflexão para vocês em casa, para que você possa pensar um pouquinho depois dessa aula ou depois das aulas que nós estamos tendo. A reflexão é a seguinte: se os primeiros pensadores foram chamados de pré-socráticos, qual a importância de Sócrates? Vou dar uma dica para vocês. Sócrates muda toda a filosofia. E vou dar mais uma dica. Ao invés de fazer cosmologia, ao invés de tentar descobrir de onde vêm as coisas, Sócrates vai justamente nos colocar que a pergunta é a grande dádiva da filosofia e vai questionar assuntos humanos. Mas isso é matéria para uma outra aula, tudo bem? Eu gostaria de agradecer você que está aí e nos vemos numa próxima. Até mais!